Assim, ó, como que a gente vai trabalhar no treinamento? Tá? Então nós temos duas ferramentas de MRP, o conceito é o mesmo, a funcionalidade é a mesma, porém uma é o padrão do sistema, do SAP, e uma ferramenta é do BR1, que é o add-on de produção, que engloba outras funcionalidades. Tá? Então a gente vai começar olhando o padrão do sistema, padrão do SAP, e depois a gente vai olhar o do BR1. Tá? Vocês vão ver também que o padrão do SAP ele é muito mais rápido, ele tem muito mais performance do que o do BR1. Tá? Então o MRP basicamente é o que? É uma ferramenta de programação, ela é uma recomendação baseado num cenário produtivo, baseado num cenário de demanda de compra e venda. Ele vai dizer para vocês se você tem que comprar, produzir ou alimentar, né, chegar no nível do seu estoque desejado, tá? No menu do MRP, quando vocês não estão usando o BR1, ele vai ter três opções. Ele vai ter a previsão. O que é a previsão? Previsão é assim, ó. Você tem dentro do cenário da empresa as suas demandas, as compras, as vendas. Porém, você pode projetar vendas. Eu posso projetar uma produção para o futuro. Eu posso dizer assim, olha, baseado num cenário otimista ou pessimista dos anos anteriores, pode acontecer que os próximos meses eu tenho um aumento de venda ou uma redução de venda. E baseado nessa prospecção, eu consigo criar um cenário e o MRP olhar esse cenário para dizer para você se você precisa, quanto você precisaria comprar ou produzir para atender essa possível demanda nos próximos períodos, tá? Nós não vamos falar nele, mas eu só vou abrir aqui para vocês verem. Basicamente, vocês vão dar um nome para ele, vão dizer quais itens vocês vão prospectar e em quais períodos vocês vão prospectar, tá? Vamos direto aqui para o assistente do MRP. Então, basicamente, ele é um wizard, ele vai te direcionando e te explicando o que você precisa fazer, tá? Clicando em seguinte, ele vai dizer assim, ó, você pode usar um cenário já pré-configurado ou você pode criar um cenário. O que é um cenário, Everton? Eu quero trabalhar com um cenário de MRP somente para estoque mínimo. Eu quero só gerar um cenário para saber se eu atendo o mínimo do meu estoque, tá? Ou eu posso criar um cenário para determinado grupo de produto. Eu quero criar um cenário somente para matéria-prima, somente para materiais de insumo, né? Então vocês vão criando cenários. Isso é o que? É para facilitar e vocês terem agilidade no momento que vocês vão executar o MRP, tá? Eu vou criar um do zero. A gente tá vendo ali que já tem um teste, né? Mas a gente pode criar um do zero, só para vocês entenderem. Então eu vou colocar um cenário aqui, estoque mínimo, que efetivamente é o que vai ser usado, né, agora, né? Depois o MRP vai ser usado com mais frequência, mas a solução agora é basicamente para atender o estoque mínimo. Então eu vou colocar, repetir aqui só para os dois campos, né? Um código, o nome do cenário em cima sempre curto, direto, e se vocês quiserem detalhar bem, vai na descrição e detalhe bem a informação. Vou dar um seguinte, ele começa a me pedir algumas informações. Então, horizonte planejado, né? O que é o horizonte planejado? É aquilo que vocês querem que o MRP olhe. Por exemplo, hoje, né? Hoje a gente tem pedido de compra desde 2017 aberto. Se eu coloco um cenário de MRP olhando lá para 2017, o que ele vai fazer? Se eu precisar de um produto agora, eu tenho uma demanda, eu tenho que produzir cobre, e aí eu não tenho cobre no estoque. Só que eu estou olhando o horizonte desde 2017, e aqui em janeiro de 2017 eu tenho um pedido com 200 toneladas de cobre. O que o MRP vai fazer? Ele vai falar para você que você não precisa comprar. Por quê? Porque já tem um pedido para entregar. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com o horizonte que você vai olhar. Se eu coloco o horizonte, eu vou colocar meu horizonte data de hoje até o último dia do mês seguinte. O que ele vai fazer? Ele vai olhar se você tem pedido de compra hoje. Tudo que tiver daqui para trás, ele vai entender que você não tem demanda de fornecimento. Então ele vai dizer assim, olha, você não tem nada para entrar dentro da empresa. Se não tiver estoque, ele vai mandar comprar. E aí pode ser que você vai gerar novamente um pedido de uma coisa que tinha um pedido de ontem,
para comprar, para atender essa demanda, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o horizonte. Manutenções do pedido de compra, manutenções em pedido de venda, tem que estar sempre olhando para não interferir no resultado do MRP. Como a gente está olhando o mínimo, venda para mim não interessa, compras interessa. Se tiver pedido lá que possa interferir no resultado, vai prejudicar o resultado final. Ele vai olhar se eu tenho pedido lá para comprar e tem um pedido que teoricamente não vai ser entregue mais, fornecedor, mas não foi cancelado no sistema, ele vai dizer que você não continua não precisando comprar porque tem uma negociação em aberto, tá? Então o horizonte, vou criar um horizonte aqui, primeiro dia do ano até 28/2, que é o próximo último dia do mês atual. Tá? Ele já diz o seguinte, olha, o seu horizonte está contemplando 59 dias, ou ele está considerando desde o dia 1º/1 até a data atual, ele está olhando o que eu tenho de fornecimento e demanda nessas datas e também o que eu tenho até 28/2. Se eu tiver um pedido de venda que a data de entrega do meu pedido de venda é dia 15/3 ou que seja dia 1º/3, o MRP vai dizer que eu não preciso comprar para atender ele, porque o meu horizonte é até 28/2, para atender as demandas até 28/2, tá? Então sempre tem que tomar muito cuidado com o cenário que você quer olhar, tá? Como a gente vai olhar o mínimo, dentro desse horizonte só me interessa se do dia 1º até hoje eu tenho pedido de compra para esses materiais que tem mínimo e máximo, tá? Vocês podem olhar o horizonte por dia, semana ou mês. O que isso interfere? Quando vocês trabalham com um horizonte muito grande que eu falo, no padrão SAP, cara, muito grande é um ano. Um ano é 365 dias. Acaba demorando um pouco mais para o MRP calcular. Por quê? Porque ele vai gerar a programação, a previsão de fornecimento, vai gerar a previsão dia a dia. Então, isso leva um trabalho, um esforço do sistema muito maior para fazer essa previsão dia a dia, tá? Quando você vai fazer um horizonte muito grande, o ideal é que vocês usem ou semana ou mês. Quando vocês vão usar 2, 3 meses, não, pode usar dia que o sistema vai ter uma performance boa, né? Quando vocês estão gerando MRP, vocês têm que dizer também, por exemplo, considerar feriado. Dentro do SAP existe uma tabela de feriado, né? Por padrão ela vem até 2017, ou seja, né, a Cooper não tem mais tabela de feriado porque 2017 já passou. Então hoje não existe dentro do sistema um calendário de feriado. Por que o calendário de feriado é bom, é importante? Para ele saber se a data de entrega que ele vai sugerir num pedido de compra, ela é posterior ou ela é anterior a uma data de um feriado. O feriado, ele vai prejudicar a sua projeção, o seu lead time, né? Porque se você tem um feriado onde a sua produção vai parar, você ganha para o compras. Por quê? Porque você precisa de um tempo menor, ninguém vai trabalhar, então vai ganhar mais um dia para consumir aquela necessidade. Se vocês não têm feriado, prejudica o compras, porque aí o compras tem que entender que você não tem folga, né? Se o lead time é 60 dias, você tem 60 dias para entregar, tá? E o legal da MRP é isso, se tiver tudo parametrizado certinho, ele sempre vai te dizer, olha, você tem que comprar agora para atender a demanda daquela demanda de venda, né? Ou ele vai olhar a demanda de venda, vai ver o lead time do produto e vai falar para você, cara, você não vai conseguir entregar essa produção, né? Aí tem que avisar o comercial, falar assim, olha, baseado no lead time eu não consigo entregar esse produto, porque vai demorar 60 dias para chegar a minha mercadoria. Ou o compras vai ter que tomar uma ação. Se eu sei que o meu lead time é 60 dias, isso falando de uma importação, por exemplo, vou ter que procurar no mercado nacional, né? É urgente? O cliente precisa nessa data? Precisa. Não, então eu vou deixar de trabalhar com 60 dias e ter um preço melhor para trabalhar com um lead time menor e talvez um custo maior também, tá? O MRP ele vai te dar essa informação e a gente vai ver lá no final, tá? Aqui se você quer ignorar o lead time do valor acumulado, isso aqui só funciona para estrutura de produto. Por que lead time e valor acumulado? Porque eu posso ter um produto final que ele me demora 60 dias e dentro dessa estrutura ter um semi-elaborado que demora 15 dias, né? O que ele vai fazer? Ele soma os dois para dizer qual é o lead time final, né? Se você marca ali, ele desconsidera isso, ele pega a necessidade do item que tem a demanda.
Qual é a demanda? É o produto final? É o item que foi vendido? Então é 60 dias? Então é 60 dias para o lead time de entrega para atender esse material. Tá? Preferência de exibição é como que vocês querem ver o resultado do MRP. Se vocês querem ver a sequência por código de item, por descrição de item, por grupo, ou por sequência de montagem quando a gente está falando de ordem de produção. Tá? Se vocês querem exibir itens sem necessidade, não recomendo, por quê? Porque ele vai trazer todos os itens que você seleciona. Se eu não disser qual é o item que eu quero, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar lá no banco de dados, vai selecionar tudo e vai apresentar tudo para você. Mas aí vai ficar aquela lista lá, 2.000 itens aparecendo, e vocês vão ter que ficar no scroll do mouse lá para saber, é esse aqui que precisa, ou é esse aqui. Não, então não marca. Deixa ali para exibir somente os itens que têm necessidade de compra ou produção. Tá? Exibir somente itens selecionados só vai funcionar para o item seguinte, que aí eu vou mostrar para vocês. Tá? E simulação ele não vai fazer nada, ele só vai te dar o resultado, mas ele não vai gravar o cenário. Ele não vai gravar esse cenário de recomendação que ele está sugerindo. Tá? Ele só vai simular e vai apresentar para você, ó, tá aqui o resultado. Aí se você quiser salvar, você vai ter que voltar, desmarcar esse cara e executar, gravar o cenário. Tá? Mas é importante gerar. Vou dar um seguinte. O sistema vai perguntar aqui, agora o próximo passo é os itens, é o que eu quero considerar para o meu MRP, o que eu quero olhar, quais os itens, quais grupos de itens ou outros critérios que vocês possam usar. Tá? Se vocês marcarem todos, o MRP vai fazer item a item do cadastro de estoque do sistema. Tá? Então se a gente está falando de, eu não sei quantos itens a gente tem, 2.000 itens, é pouco, porém, se a gente fala de uma autopeça que tem 60.000 itens, 45.000 itens, vai gerar um MRP? Vai demorar. Vai demorar. A gente está falando de 60.000 itens, mais os documentos de marketing, que é pedido de compra, pedido de venda. Imagina quantos cálculos ele vai ter que fazer. 2.000 itens, 3.000 itens, é rápido, vai gerar. Porém, o ideal é que vocês utilizem filtros. Eu quero filtrar um grupo de item específico, eu quero filtrar uma categoria de item específico ou um item específico. Vocês podem filtrar. Eu vou colocar todos, por quê? Porque não tem parâmetro de item. Eu já sei que o resultado do MRP aqui vai ser 0. Por quê? Porque eu quero simular que dê 0 e explicar para vocês como que vai funcionar o resultado final. Tá? Então, aqui quando eu executar, vai dar 0. Não vai ter recomendação nenhuma. Tá? Vou dar um seguinte, só voltando aqui. Então, vocês podem lá, ó, se for selecionar item, você tem uma gama de informações aqui, né? Inserir item. Você pode inserir o código, você pode inserir por grupo de item, você pode inserir por característica do item, né? Se ele é expedição, data, se ele é embalagem e assim por diante. Você pode por outro critério, aí todas as informações que tem lá no cadastro do item, de campos de cabeçalho e rodapé, vocês podem filtrar, campo de usuário e assim por diante. Tá? Vocês têm algumas opções de filtrar. Claro, se eu colocar aqui equipamento de informática, e aí os meus itens lá no cadastro não tá como equipamento de informática, não vai trazer nada. Então, tipo, o parâmetro no cadastro do item tem que estar certo, tá? Então, sempre que vocês gerarem alguma coisa e não retornou nada, Everton, mas eu tô colocando aqui, tem 5.000 itens que é de equipamento de informática. Vai lá no item e vê se o item está relacionado ao grupo equipamento de informática, porque senão não vai trazer, tá? Ou trouxe, por exemplo, eu posso ter aqui colocado equipamento de informática e me trazer um catodo. Pô, o item catodo lá tá com o código errado, tá com o grupo errado, tá? Os cadastros são, pro MRP, cadastro é primordial, tem que estar certinho. Vou dar um seguinte, não, é que eu coloquei selecionar item, não selecionei nada. Vou colocar todos os itens, dar um seguinte. Aqui aqui é um pouquinho complexo, tá? Vocês têm lá, ó, executado por empresa ou por depósito. Quando você fala empresa, o que o sistema está olhando? Não me interessa aonde o item está. Por quê? Porque eu quero saber quanto que eu preciso. Né? Ele olha, ele pega lá e fala assim, ó, se o item está na produção, se o item está no almoxarifado, se o item está na qualidade, não interessa. Ele vai olhar tudo o que tem na empresa e vai validar se atende ou não atende a demanda. Tá? Claro que você pode dizer para o sistema se você quer considerar um depósito ou não. Tá? Quando você fala por depósito, o sistema faz o quê? Ele vai olhar as demandas por depósito.
Então lá, se eu vendi do depósito 01, ele vai olhar que a demanda é do 01. E aí, se eu tenho o item no depósito 03, ele vai olhar a demanda e o estoque do depósito 03. Então eu recomendo sempre a gente usar a empresa e a gente dizer quais depósitos fazem parte desse processo ou não. O que eu vou filtrar? Eu quero olhar só o almoxarifado? Só o mínimo e máximo do almoxarifado? Então coloca lá que vocês querem olhar só o mínimo e máximo do almoxarifado. Eu quero olhar alguma coisa da produção? Então olhem alguma coisa da produção, tá? Normalmente o mínimo e máximo vai ser só para almoxarifado, não existe um mínimo e máximo para produção, tá? Não sei que trabalhem com Kanban lá, tá? Eu vou selecionar em todos aqui, marcar todos os depósitos. Eu poderia desconsiderar os de terceiro aqui, né? Mas vou marcar tudo. E vou dar um seguinte. Aqui é importante. Então lá, ó, intervalo de tempo. Dentro do horizonte planejado, né? Que é aquele horizonte que a gente colocou, 1 do 1 até 28 do 2. Ou se você quer incluir dados históricos. O que o sistema faz quando... Ele tem uma inteligência. Principalmente quando você tem uma base de dados com um período maior. Hoje a gente tem 2017 um pouquinho, 2018 e 2019, tá? Quando você coloca incluir dados históricos, o sistema na hora de olhar, ele vai falar assim, olha, a demanda é tanto, mas baseado nos históricos dos anos anteriores, você usou mais desse material ou usou menos desse material. Isso vai influenciar para ele dizer, olha, compre... A demanda é tanto, mas compra mais um pouquinho, porque no histórico passado faltou, entendeu? Então o sistema vai te dar esse feeling com base nos históricos. Eu vou colocar dentro do horizonte pra gente testar, né? Porque o efeito eu preciso que ele dê 0 aqui, se ele não der 0 ele tá me sacaneando. E depois a gente vai parametrizar um item para chegar no resultado, pra gente começar a entender o que é o MRP. Aqui embaixo são as fontes da demanda. Então, o que é? O que é fonte da demanda? Demanda de compra ou de fornecimento, né? A gente está falando da demanda ou do fornecimento. Então, o que é demanda? Demanda é pedido de venda, é contrato de venda, é nota fiscal de entrega futura, deixa eu ver o que tem mais aqui. Até cotação de venda a gente pode usar no MRP. Que não é... Hoje, no caso da Cooper, é lógico, porque hoje a cotação ela é um pedido antecipado, tá? Mas num cenário normal, a cotação não, porque a cotação ela é uma negociação ainda com o cliente, não existe a venda, então para mim não é importante, tá? E o que é fornecimento? Fornecimento é pedido de compra, são as ofertas de compra, são os contratos guarda-chuva de compra e assim sucessivamente, tá? Do seu lado direito, você tem a opção de restringir alguns documentos. Ele fala restringir, mas o conceito é diferente, tá? Não quer dizer que você vai eliminar aquele pedido. Você vai restringir a demanda. Eu quero que o sistema, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó. Vamos supor que vocês trabalhem por projeto e aí vocês têm um pedido enorme, né? Acabou de sair um pedido enorme lá de um projeto grande e eu quero gerar o meu cenário de MRP para atender esse. Por exemplo, o diretor pede, olha, acabamos de vender um projeto lá em Mato Grosso que vai iniciar no dia 30 do próximo mês. Eu quero saber o que a gente tem no estoque para atender esse cara e o que a gente vai ter que comprar ou produzir. Vocês vão restringir o MRP, vocês vão marcar lá que vocês querem ver o pedido de venda, mas vocês vão dizer para qual pedido de venda vocês querem fazer, né? Aí o sistema vai fazer o quê? Tudo que é pedido de venda que não seja esse que você selecionou, ele vai entender que não é demanda. Ele não vai trazer, ele não vai olhar mais a necessidade de comprar ou produzir para os demais pedidos, tá? Ele vai olhar só para esse cara que você selecionou. Isso se aplica a todos os documentos. Praticamente os documentos que você tem aqui, os documentos que você tem aqui. Acontece, por exemplo, compras. Eu posso ter um pedido de compra que eu gerei lá genérico e que eu não quero que o MRP considere. Eu venho aqui, faço a restrição, eu seleciono todos os pedidos e aquele eu desmarco. Ele não vai olhar mais que aquele cara, ele é um fornecimento para mim. Ele vai entender que aquele cara não existe, tá? Aqui embaixo é o que a gente precisa se atentar e o que é importante agora, né? É um nível. Então, vamos lá, você tem o necessário, o mínimo, o máximo e o mínimo e o máximo. No nosso caso, a gente vai trabalhar com o mínimo. A gente vai determinar para os itens quais são os mínimos que eles têm que ter dentro do nosso almoxarifado.
determinado produto tem que ter 100 peças no meu almoxarifado. A gente vai determinar isso. A gente vai rodar para que o MRP trabalhe dessa forma. E aqui eu tenho previsão. Lembra lá no início que eu falei que vocês podem trabalhar com previsão de venda? Se vocês tivessem criado alguma previsão de venda, vocês poderiam utilizar aqui no MRP e ele já ia criar o cenário para vocês, projetando essa previsão também. Como a gente não criou, a gente vai deixar em branco. O que eu quero que o MRP gere depois da execução? Eu quero que ele gere pedido de compra. Aqui tá errado, tá? O SAP tá bugado nisso aqui. O primeiro aqui é solicitação de compra e o de baixo é pedido de compra. Isso é importante por quê? Porque se você pede para ele gerar pedido de compra, entende-se que o seu fornecedor é preferencial. Ele é o cara que você vai comprar, já tem o fornecedor negociado, gera o pedido. Se você vai gerar solicitação de compra, quer dizer que você vai passar por um orçamento, você vai gerar três cotações daquele produto e assim por diante. Eu vou pedir para ele gerar aqui pedido de compra. Eu só espero não ter confundido. Eu acho que esse aqui é solicitação, a gente já vai saber. Tá? E vou dar um executar. Vocês podem gravar o cenário antes de executar, tá? Mas se vocês executarem, ele também vai gravar lá no final, tá? Quando eu clicar aqui, o sistema vai fazer todos os cálculos e vai sugerir para mim, tá? Olha o que ele fez. Ele já trouxe aqui, né, dia 22, então, ou seja, eu coloquei do dia 1º até o dia 28. Ele desconsiderou todos os dias para trás, porque eu não compro para trás, eu compro a partir de hoje para frente, tá? E ele não trouxe nada. Por que ele não trouxe nada? Porque eu disse que eu quero ver o mínimo. Não tem item configurado mínimo hoje no banco de dados. Tá tudo sem mínimo. Então ele falou assim, cara, você não tem que atender nada. Não tem mínimo, não tem mínimo. Não tem que comprar item nenhum. E vocês viram que ele foi muito rápido nisso, né? Eu trouxe todos os itens. Eu não fiz filtro de item. Ele foi rápido. Tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou finalizar, tá? Eu vou finalizar aqui e a gente vai pegar um produto. Então vamos abrir um item qualquer aqui. Faz do carvão para mim, por favor. Carvão. Então, vamos procurar aqui. Foi justo que nós... Carvão. 300. Sim, primeiro sim. Primeiro? Certo. O que é importante para nós no cadastro do item? Então vamos lá. Só interrompendo. Isso que tu explicou agora é tudo em cima de um pedido, Uma demanda ou um fornecimento. Tá, que nem no nosso caso o carvão, ele é dado baixa manual no SAP. Eu vou certo. lá, eu baixa, tipo assim, 30, 40, depende de quanto que eles pegam no dia. Ele vai me dar um alerta só quando ele chegar no estoque mínimo. Só quando chegar no estoque mínimo. Aí ele vai me dar um alerta, exatamente. Precisa ser reposto o estoque. Na verdade, quando você for baixar o item, o sistema vai dizer, olha, você está comprometendo o mínimo do seu estoque. Deseja continuar? Entendeu? Aí se você... Mas vai dar essa mensagem só se não chegou no mínimo ainda. Não, assim ó, não. Eu tenho 300 no meu estoque. Meu mínimo é 100. Certo. Baixei 100, ele não vai falar nada. Baixei 100 de novo, ele não vai falar nada. Baixei 1, você vai para 99. Certo. Aí ele vai falar assim, olha, se você continuar, você vai baixar o mínimo do seu estoque. Você quer continuar? Aí você pode continuar. Isso já vai te dizer, olha, baixei o mínimo, gera o MRP. Tá? Gera o MRP. O MRP, na verdade, sim, o MRP diariamente vai ser gerado, né? Então, baixou no mínimo de ontem para hoje, hoje ele já vai dizer que você tem que comprar. Exatamente. Aí, tipo Isso assim, ele vai dizer quanto é que eu tenho que comprar ou eu posso dizer quanto é que tem que comprar? Ele vai sugerir. O MRP ele é sempre uma sugestão, né? Você pode editar e alterar, inclusive o fornecedor. O sistema ele vai gerar o pedido de compra para o fornecedor preferencial. Se eu não quero usar o preferencial, você pode mudar. A partir do momento que você executou, eu não mudo mais. Mas tipo assim, que nem eu, lá no almoxarifado, eu não vou conseguir emitir direto o pedido de compra para o fornecedor, né? Você vai gerar uma solicitação de compra. E aí ela gera todo dia um relatório de solicitação de compra. O sistema, em vez de tu abrir a solicitação, o MRP geraria a solicitação do carvão. E aí, no caso, a gente poderia colocar, por exemplo, o carvão, a gente sempre com um lote fechado de 300. A gente pode dizer para o MRP... Isso, aí agora a gente vai começar os parâmetros do item. Para isso funcionar, eu preciso dizer quais são os critérios do meu item, tá? Então assim, ó, aqui no meu cadastro de item, na aba dados de estoque, eu tenho como definir mínimos por depósito, tá? Eu posso dizer assim, olha, lá no depósito do almoxarifado, cadê o almoxarifado aqui? Almoxarifado, qual que é o depósito? Só que o carvão está no depósito do insumo. Insumos? Ele tá no insumo. O 3. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos pegar o insumos, ó. Eu tô com um estoque de 350. Certo.
O meu estoque é 350. Eu vou colocar aqui que o meu mínimo é 150. Não, mínimo, né? Vamos colocar já que estourou, né? Vamos colocar aqui que o meu mínimo é 500. Ou seja, já estou abaixo do mínimo, né? E vou dar um atualizar aqui. Vamos lá gerar o MRP de novo. Eu vou até copiar o item para a gente gerar só para ele, tá? A tela ali, acesso é bem fácil. Sim, é mesmo. A MRP, assistente de MRP, vou dar um seguinte, vou pegar aqui estoque mínimo que eu já criei, ele já traz o horizonte, o último horizonte que eu executei, né, em dias. Vou dar um seguinte, e agora eu vou selecionar o item. Eu quero somente o item 24, que inclusive estava ali que a gente fez ontem. Ah, é que eu coloquei o equipamento de informática. Deixa eu tirar ele aqui. Nenhum. Ou todos? Não, todos. Aqui. E vou dar um seguinte, ou seja, ele está olhando somente aquele item, tá? Vou continuar olhando todos os depósitos. Por que eu posso colocar todos os depósitos aqui? Porque somente o 3 tem mínimo, os outros ele vai desconsiderar, tá? Vou dizer aqui que eu quero olhar os pedidos de compra, eu quero olhar os contratos de compra, eu não quero olhar pedido de venda, nada, para que isso para mim não interessa, e quero olhar o mínimo do meu estoque, e vou dar um executar. Então, bem rápido, o sistema já diz para mim, ó, aqui no dia 22 eu preciso comprar 150, tá? Eu preciso comprar 150 agora. Por quê? Porque já está abaixo do mínimo do meu estoque, tá? Se vocês abrirem aqui e expandir, ele vai te dizer, ó, o que é o inventário? Meu inventário é 350. O que é o fornecimento que ele está sugerindo? Se eu clico aqui, ó, ele está dizendo que é para gerar um pedido de compra, ou seja, aquele menu, a opção que eu selecionei lá atrás era pedido de compra. Vou até voltar aqui e selecionar esse cara aqui. Primeiro é solicitação de compra. Tá? E aí eu vou selecionar aqui, ó, olha lá, ó, solicitação de compra. Data de vencimento, 22/2. Ele está dizendo que o fornecedor tem que me entregar hoje. Por quê? Porque o lead time do meu produto é 0, tá? Data de vencimento, quantidade e qual é o depósito que ele está sugerindo que essa mercadoria entre, né? Que é o que está gerando a necessidade. E ele está dizendo aqui que ele é uma recomendação. Mas isso aí tudo eu posso mudar manual quando Mas Pode. ele tá com o depósito 001 porque lá no cadastro. Porque o padrão do item é o recebimento. Lá no cadastro do item eu defino qual é o padrão dele de entrada, né? Então ele está lá como recebimento. Depois ele transfere para um almoxarifado. Mas é isso, é sempre ele olha o padrão do item. Tá, mas no pedido de compra ele vai vir o quê? 003 ou 001? 001. Aí como é que o cara Porque vai ele lançar? direto no preço. Ele já entra direto quando o cara do conhecimento fiscal pega na Aí tem que entrar lá no cadastro do item e dizer que o padrão dele é o 003. Não é o 001. Porque hoje eu coloco, toda vez que eu faço a solicitação de compra do carvão, eu coloco lá, depósito 003, que é insumo. Mas eu acho que Então, mas aí é só. A gente vai fazer o teste. Aqui vê, ó. Vamos lá. Vamos entrar no cadastro. quando hoje em dia, quando a gente tem Dados do cadastro do item. Inclusive, ó, ele não tem nenhum, então ele pega em ordem, né? Ele pega lá o primeiro que tem. Mas eu vou colocar então aqui que ele é insumo. Eu vou definir aqui, selecionar ele e definir que o padrão dele é um insumo. Ok. Deixa eu voltar a ver se ele vai. Seguinte. Ah, não. Preciso voltar mais um para ele poder reprocessar. Zero 3. Tá? Então, tipo, se tá o padrão no item, ele manda trazer para cá. Se não tá, ele vai pegar o primeiro que tá. Entenderam ali? O depósito que ele vai sugerir é sempre o depósito padrão. Se não tiver o padrão, é o 001, ponto final. Tá? Se eu executar aqui, Everton, se eu agora vir aqui e finalizar, ele vai criar a solicitação para mim? Não. Ele vai salvar a recomendação. Ele vai dizer assim, ó, porque vocês podem ver que aqui ele não deixa eu alterar nada. Ele está dizendo para mim que ele vai gerar uma solicitação de compra desse cara com quantidade de 150 e assim por diante. Quando eu finalizar aqui, ele vai salvar essa recomendação para que alguém execute essa recomendação, tá? Então eu vou dar aqui, ó, eu vou gravar a recomendação, tá? E agora a gente tem uma segunda opção aqui, ó, que é a recomendação do MRP. O que você vai fazer? Eu vou selecionar a recomendação para pedido, eu acho que esse aqui é a solicitação, eu acho. Estoque mínimo, que é o cenário que a gente criou, tá vendo? Tem o teste e tem o estoque mínimo.
e vou dar um OK. Nenhum registro concordante encontrado, deve ser esse aqui. Também não, então me traz tudo. Pega todos. Tá aqui. Então aqui, ó, ele trouxe, né? O que aquele meu cenário está atualizado no momento? Ele está atualizado que eu preciso de uma solicitação de compra desse item com essa quantidade, ou seja, eu já posso modificar a quantidade. Eu não quero 150, eu quero 300, né? O sistema está recomendando que é dentro do mínimo, mas eu já sei que vai gastar mais que isso, então já pode trazer 300 unidades. A gente vai chegar ainda no sugerido lá. Aqui o nome da unidade de medida, SC é saco. Código do fornecedor. Pô, Everton, ele vai gerar solicitação, mas ele não vai atribuir um fornecedor. Não, ele não vai atribuir um fornecedor, porque se a gente for no cadastro do item, ele não tem fornecedor preferencial, né? O que é legal do fornecedor preferencial? Se está informado o fornecedor preferencial e eu sempre compro dele, na hora que eu gerar um MRP para pedido, ele já vai criar o pedido. Tudo certinho, eu não preciso ir lá. Ele vai criar 50 pedidos. Pensa que a demanda deu aqui 50 fornecedores. Ele vai criar tudo e eu não preciso fazer. Eu só vou mandar por e-mail para o fornecedor. E no caso, na verdade, passa por aprovação normal. Passa. Depois, se tiver alçada, ele vai salvar o documento e vai mandar para a alçada de aprovação. Isso. A regra da alçada segue o fluxo. Segue mesmo como Exatamente. Tá? E vocês podem ter mais de um fornecedor, né? O que é o legal do mais fornecedor? No sistema tem um assistente de cotação de compra, né? De oferta de compra. Se eu tenho mais de um fornecedor aqui, lá no assistente, o sistema ele automaticamente vai criar uma cotação para cada fornecedor que eu tiver aqui. E aí vocês podem mandar para o fornecedor, tá? Não precisa ir lá e gerar uma cotação, depois ir lá pegar de cotação, duplica, muda o fornecedor, preenche de novo, depois duplica, muda. Não, o sistema vai lá e gera as 3 para todos os fornecedores que tiverem dentro do... Todos ou, né, o que você quiser. Você pode selecionar lá depois. Eu acho importante definir quais são os fornecedores preferenciais dos itens, tá? A recomendação, ela gerou aqui uma solicitação, eu não vou executar, tá? Porque a gente está em base de produção. Eu fui tentar executar o MRP na base teste do BR1, deu erro, aí eu falei, vou fazer na base de produção, tá? Eu vou finalizar aqui e vou lá, porque a gente tem que atualizar mais algumas coisas no item. Por quê? Que nem você falou, esse item eu não compro a necessidade, eu compro um volume, né? O fornecedor ele não me vende uma unidade, ele me vende 100. Se tiver uma necessidade de 10, ele só vende 100, né? Então vocês têm que parametrizar isso dentro do sistema. Aqui em dados de planejamento, você tem algumas opções. Então assim, ó, aqui é importante também, método de planejamento, MRP ou nenhum. Se eu colocar nenhum e parametrizar todas as coisas lindas aqui dentro do sistema, o MRP não vai olhar esse cara. Método de suprimento, comprar ou produzir, é sugestivo para o MRP. Porque eu posso ter um item que eu produzo, que eu posso comprar também. Eu não vou conseguir produzir porque eu não tenho material. Mas o fornecedor, um concorrente, ele pode me vender esse material. Também pode colocar. Porém, qual é a natureza? O que é recorrente nesse produto? É comprar ou é produzir? Tá? Então vocês têm que definir isso. Se é comprar, o MRP vai sugerir um pedido ou uma solicitação. Se é produzir, ele vai sugerir uma ordem de produção. Solicitar múltiplos. Então o sistema pediu 10 e eu tenho um múltiplo de 2, ele manda comprar 20. Se o sistema pediu 100 e o meu múltiplo de 2 é 2, ele vai mandar comprar 200 e assim por diante, tá? Quantidade mínima do pedido. 300. Baixou um mínimo do meu estoque. Ele vai mandar comprar 300. Baixou 450 do meu estoque. Ele vai mandar comprar 600. Ele vai comprar os 300 e mais os 150 que faltou, ele vai mandar comprar 600. Tá? Tempo de processamento e dias de tolerância, praticamente a mesma coisa. Um soma com o outro. Lead time e mais quantos dias de tolerância? 2 dias, 3 dias de tolerância. Tá? Por exemplo, eu tenho lead time. Lead time de processamento, teoricamente, é o tempo de produção. Então, negociei alguma coisa com o meu fornecedor, ele fala assim, Everton, eu levo 10 dias para produzir isso aí que você me pediu. Ou seja, o lead time de processamento é 10 dias.
mais os dias de tolerância, que é a entrega. Everton, eu vou sair de São Paulo, eu levo um dia para entregar para você. É aquele que eles falam transitar. Exato. Então você tem o tempo de processamento para a mercadoria ficar pronta e você tem o seu dia de tolerância, que é a entrega, porque o cara pode estar aqui dentro de Joinville também, produzir entrega, não tem tolerância. Mas o que tem que entender? Soma-se os dois. Se você colocar 10 dias na tolerância ou 10 dias no processamento, vai dar na mesma, né? É 10 dias, né? Mas é para exemplificar o que o sistema o que ele vai trabalhar. Tá? Porque, por exemplo, um cara fala assim, o lead time dele é 60 dias, 10 dias. Aí o cara fala assim, tá, mas é 10 dias para produzir ou é 10 dias para entregar? Aí você fala assim, aí você vai olhar no cadastro do item e fala assim, não, é 8 dias para produzir e 2 para entregar. Não, então fala para ele que é para ele produzir que a gente vai buscar. É mais rápido, né? É para ter essas ideias, né? Feito isso, o sistema agora já tem mais um parâmetro para a gente rodar um MRP, que é o mínimo do pedido. Tá? Atualiza. E vamos lá para MRP novamente. Cancelar aqui. Não vou gravar a recomendação. Vou fechar aqui. E vamos lá no MRP de novo. MRP, assistente de MRP. Vou pegar de novo estoque mínimo, vou manter o mesmo período, vou colocar aqui o item, depósito, tudo, executar. Olha o que ele fez. Ele pegou o seguinte, lembra lá que a necessidade era 150, só que ele falou assim, cara, você não pode comprar 150, você tem que comprar 300, porque está cadastrando no sistema que o mínimo dele é, o necessário dele lá do pedido é 300 unidades, tá? Vou dar um ok e vou gravar a recomendação. Vamos lá na recomendação. E ele mandou eu comprar 300 unidades. Aqui vocês podem selecionar o fornecedor, vocês podem colocar o preço unitário. Tá vendo que o sistema não trouxe preço? Por quê? Porque não tem lista de preço para o fornecedor. Tem que cadastrar as listas de preço para o fornecedor. Tá? Tem que preencher. Isso é importante porque se vocês salvam desse jeito, vai para a alçada de aprovação. Aí o nosso amigo vai aprovar lá, e aí quando vocês forem confirmar, o sistema não vai deixar mais vocês atualizar os valores, porque já está autorizado. Então tem que tomar cuidado, que o preço tem que estar preenchido, o fornecedor tem que estar preenchido, porque senão você vai ter curuca depois que o cara aprovar. Na versão atual que a gente vai implementar do SAP, vocês vão conseguir alterar um documento aprovado. Só que dependendo da informação que você alterar, ele volta de novo para a alçada de aprovação. Tá? E aí, seleciona o item. Então, ó, não quer dizer que se eu executar aqui, ele vai criar tudo. Eu posso dizer o que eu quero executar, eu vou criar esse cara. Por quê? Vocês podem ter situações que ele vai me pedir 10 hoje e amanhã ele me pede mais 15. Pô, eu vou pedir 10 hoje pro fornecedor, amanhã 15, daqui a passar um mês ele vai me ligar aqui pé da vida falando, pô, pede de uma vez só, 100 toneladas, 50 toneladas, né? Não fica pedindo picadinho que você me quebra, né? Então tem que ter o feeling do tipo de material e saber se, eu vou executar esse cara, 300 peças, não, eu sei que amanhã vai gerar mais 400, não, então vou esperar e amanhã eu gero os dois. Né? E aí vocês podem alterar as datas e tudo mais, tá? Eu não vou executar porque é base de produção, tá? E agora, padrão SAP, entendeu? Alguma dúvida? Esse é o padrão do sistema, tá? Eu não vou entrar muito a fundo na parte de produção, porque a gente não tem hoje. Mas é basicamente selecionar as demandas e aí entrar nos cálculos e entender o que é a necessidade e assim por diante. Tá? Padrão SAP, tranquilinho, fácil. Só uma dúvida, Everton. Quando for puxar ali os históricos do que está dentro do mínimo, ele consegue ter uma curva ABC ou não? Ou ele vai por sequência? O que a gente pode fazer Ou até no próprio cadastro do item, tentar... isso aqui prioridade altíssima. Então assim, ó, o que a gente pode fazer quando a gente vai no MRP aqui, na hora de selecionar os itens, aqui eu coloquei o código do item, tá? Eu coloquei o código, eu quero ver o MRP para esse item. Mas vamos pensar que eu não queria ver o item, eu queria ver, o que é os itens, prioridades que eu tenho que ver aqui. Talvez criar no cadastro do item um campo de usuário com uma lista de informação, prioridade alta,
média, baixa, crítico e assim por diante. E aí na hora de vir aqui selecionar, ó, inserir o item, eu venho no critério e seleciono aquele campo, tá? Aí eu posso falar assim, não, eu quero pegar só os itens críticos para atender o mínimo, né? Que é justamente para não deixar e eu executo esse cara todo dia. Ou médio, não, então esse cara, eu entendi agora a pergunta que você falou, justamente para entender se dá para esperar ou não para juntar um pedido. Tá. Daria sim para a gente criar um campo de usuário no cadastro do item e a gente criar uma lista com esses critérios. A gente só precisa definir e aí depois atualizar os itens, né? Atualizar os cadastros. Mas é possível fazer sim. Tá bom?